que a gente está fazendo certo, que a gente está conseguindo junto na busca de consertar essa história, e às vezes a gente não percebe algumas coisas como essa que você me falou, de que realmente um ator preto não pode errar, porque está representando muita gente. É muito importante a gente ter essa noção disso, né? Agora, isso aí, quando eu falei na questão dessa coisa da formação, é muito mais para falar da coisa da inclusão. Eu acho muito importante, e sempre, estou falando uma coisa muito pessoal minha, tá? Sempre foi uma grande preocupação minha nos meus trabalhos. E claro que algumas vezes eu passei por isso, e passei por outras situações também, que eu acho que são importantes a gente pensar. Talvez o Pilar, como diretor, tenha visto acontecer, de algumas vezes, inclusive, a gente pensar... eu já passei por produções onde eu pensava num ator preto para fazer um personagem, e às vezes entravam muitas questões de ter ele ali. Porque ele vai ser o perdedor. Não pode. E às vezes a gente deixar de escalar, eu defendendo, gente, não pode, não, pode, é um personagem bom, um personagem dos estereótipos, é um personagem que, de repente, é um cara que é o namorado, e que perde ele para uma outra pessoa, e aí sempre tem esse medo de errar. E aí, às vezes, o medo de errar prende a gente de talvez ousar, de talvez ir para frente. Não estou usando como desculpa, estou usando como o que passa, às vezes, para a gente. Eu acho que o Pilar, talvez, como diretor, tenha visto acontecer alguma vez isso, né, Pilar? Já vi acontecer isso, sim. Bom, para não ficar estigmatizado numa televisão, eu já trabalhei na TVE, na TV Manchete e na Globo. Nunca trabalhei na SBT nem na TV Bandeirantes. Então, eu já vi, nesses vários lugares, não só isso acontecer, como a negação ser de uma outra forma. Em tese, nós que trabalhamos com arte, nós todos, né, defendemos que somos sensíveis, que somos... que trabalhamos por direitos humanos, que não somos tão duros, que não somos egoístas, somos altruístas e a gente não quer o mal do outro. Então, eu já vi atores negros deixarem de ser escalados porque o diretor que ia tocar aquele projeto sabia muito pouco daquele assunto, e quando ele pensou-se numa atriz ou num ator que representaria aquele papel, que defenderia aquele assunto, falou, ela não, porque ela sabe muito disso e vai me deixar constrangido. Eu não sei. Eu já ouvi isso, né? Você, anteriormente, citou o diretor queria tirar porque não sabia ler. Hoje eu faço uma defesa radical de que este problema não é um problema nosso, do ator ou da atriz negra. Isso é um problema do outro lado, me permita chamar, branco, que desconhece, talvez, a deficiência de formação, que não é uma culpa nossa, porque nós queremos a melhor formação. E quando nós temos uma formação suficiente, também não é culpa nossa de que aquele que estará nos guiando não sabe daquele assunto. Então, a gente fica sempre entre a cruz e a espada. Então, eu já vi, sim, tira esse ator porque ele não sabe ler, e já vi, não escala essa atriz porque ela sabe isso muito bem. E eu não sei disso. Pois é. Eu já passei por hoje a responsabilidade, esta culpa, este lugar de falha não é nosso. Esse lugar de falha é do outro. Isso eu estou dando 2 exemplos do que vi. E já cansei de ver, eu tenho que fazer essa defesa, já cansei de ver, como falou Naruma, já cansei de ver atores hoje renomados que, numa primeira leitura comigo, não sabiam juntar crá com cré, brancos.
Tiveram escolas muito boas na sua formação e que hoje são estrelas no cenário nacional da dramaturgia brasileira, porque puderam errar a primeira, errar a segunda, aprender na terceira, se aperfeiçoar na quarta e virar excelência na quinta. Nós não temos esta progressão. Então, essa primeira reparação é que tem que ser feita, entendeu, Cissa? A primeira responsabilidade não é nossa. Olha, a primeira responsabilidade do saber, da especialidade, também não é nossa. Entendeu? Vai estar no outro, sim, a gente vai ter que discutir isso, vai estar no outro. E, só para encerrar, já ouvi de um grande diretor, amigo meu, grande diretor, falando: não posso, porque se escalar, eu vou assinar um atestado de burro e posso parecer, na minha ignorância, racista. Eu já passei muitas vezes suas nem fez, de tentar escalar algum ator para alguma personagem, e o medo que veio, ou do produtor, ou do diretor, ou da diretora, ou do produtor, enfim, estou falando no masculino, mas estou generalizando, de errar, de falar: cara, eu vou levar porrada aqui. E aí eu argumentar: pô, bicho, mas é frágil, mas o personagem é bom. O que interessa são bons personagens. E voltando, e fugindo, claro que eu entendo, e eu sempre tento fugir, dos estereótipos, que a gente sabe que, durante muitos anos, seguiu a escalação do ator preto, da ator e da atriz, né? Sempre pensando na questão de não perpetuar essa história, que eu acho que é muito importante. E aí vem para mim, junta isso com a questão do lugar de fala, aonde que a gente pode estar junto nesse lugar de fala. Assim, muitos projetos que eu fiz sobre personalidades pretas vieram de produtores brancos, né? O Pixinguinha, o Tim Maia, que aí volta lá para aquela coisa que a gente fala estrutural, de não termos tantos produtores pretos, de não termos tantos diretores pretos, autores pretos, né? E que isso faz total diferença. Quando a gente pega uma produção dirigida e produzida, como a gente vê um filme do Spike Lee, que é uma grande referência, né, para a gente internacional, o quanto esse olhar muda, e o quanto é diferente, né? Como que a gente consegue, dentro da minha função, como eu consigo não ter esse medo, não ter essa divisão, não poder fazer, sabe assim? Não sei se eu estou conseguindo ser clara no que eu estou querendo dizer. Eu entendo o que a Cissa fala. Eu acho que a gente, no lugar onde a gente está, a gente tem muito aprendizado, né? No nosso momento, assim, eu até estou quietinha também, estou deixando a Cissa falar, porque eu acho que, pelo menos o meu papel agora aqui e na sociedade é entender e de que maneira eu colaboro. Eu acho que essa é a angústia da Cissa, né? De que maneira efetiva, já que trabalhamos no audiovisual, a Cissa no papel dela, de que maneira efetiva a gente pode ajudar a desestruturar esse racismo estrutural dentro do audiovisual. Então, eu acho que o primeiro lugar que a gente fica sempre é o de escuta e de aprender. E aí, como o Pilar colocou, assim, né? Tem resposta que vai estar com a gente, né? Não vai estar com vocês. Tem resposta que está com vocês, tem espaço que estão com vocês e tem iniciativa que devem ser de vocês. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que isso é um processo em cadeia. Eu costumo usar uma imagem que é assim, uma produção de uma peça de teatro, de uma novela ou de um cinema, é como se fosse uma corrente esticada, que lá no final ela vai se juntar. O último elo dessa corrente aqui é o público. O penúltimo talvez seja o ator. E aí o primeiro é quem pensa. E quando a gente acaba o processo, a gente junta, ela fica toda ligada. Mas durante um momento, você tem um processo isolado. O ator não resolve. A gente tem que entender que só a presença do ator em cena não vai resolver a questão do racismo estrutural. Por isso está sendo fundamental a chegada de um número
muito significativo de meninos pretos e meninas pretas que estão começando a dirigir. Isso é uma coisa. Fundamental a chegada de meninos e meninas pretos de todas as suas opções sexuais começando a escrever as suas histórias. Eu tenho a oportunidade de dar muita palestra, de dar aula, e eu prezo muito pela fala de que precisamos formar toda a cadeia. Temos que ter lá 52% de uma população preta ou não branca, 70% de mulheres. Temos que ter representado nessa cadeia trans, gays, velhos, idosos. A gente tem que fazer essa... Orientais, que também passam por essa... Os orientais também, que passam... Claro. Temos que ter a representação. Então, no nosso caso, a gente vai defender a comunidade negra para que isso se equilibre. Porque se ficar só no ator, ele pouco vai resolver além da imagem, que é fundamental. Só para dar um exemplo, o Fabrício Boliveira fazia uma das primeiras novelas dele, fazia um escravo, e nós conseguimos levar, sensibilizar a direção de arte branca, de que negro, antes do processo, ali, antes do advento dos negros que escondiam ouro na mina, usava o cabelo de todos os tipos, tinha cabelo de todos, tinha rastafari na época, tinha black power, tinha tudo que você podia imaginar. A televisão brasileira costuma contar a história só do negro cabelo raspado, tudo raspadinho, mas você tinha homens escravizados que usavam os seus penteados de acordo com a sua origem de África, atendendo a sua religião, a tudo. E nós colocamos o cabelo do Fabrício de uma forma completamente estranha, vamos dizer assim, ao que era normal. E ele curtiu pra caramba como ator. Ele falou, tivemos que regravar 12 capítulos, porque a alta direção não entendia que aquele cabelo fosse possível naquele momento. E nem o ator que defendeu muito aquilo foi capaz de fazer com que aquilo passasse. E nós éramos, eu, no corpo de direção, e o ator, uma minoria imensa. A gente não tinha força. A minha diretora de arte não tinha argumentos para defender, junto à alta direção da casa, que aquilo ali era possível. Então, a cadeia, Cícera, ela precisa ser fomentada. E aí vocês têm papel. Porque aí vocês têm, quando vão fazer uma produção como essa, vocês têm assistentes. Vocês têm espaço de formação. Vocês têm uma conexão direta e, às vezes, até de amizade profunda com produtores e diretores brancos. E é eles que vocês têm que sensibilizar. Aqui, nesta posição, eu preciso ter um negro por conta da estratégia XYZ. Lá na frente, eu vou precisar de um negro. Lá atrás, você deu um exemplo do Tim Maia. E aí, uma vez, eu tive a oportunidade de conversar, com o produtor Tim Maia, eu acho que ele era lá da Conspiração, um francês. E o cara que viveu em Paris, tentou, chegou aqui no Brasil e chega por cima, foi produzir Tim Maia. E estava reclamando que o filme não deu certo, não deu público, ele não conseguia entender. Eu falei, parceiro, você foi lançar esse filme em Padre Miguel? Ele falou, onde fica isso? Eu falei, bem no subúrbio. Em São Paulo seria a periferia de São Paulo. Aqui é o subúrbio, porque quando lá eu era criança, a gente ouvia Tim Maia a todo volume, junto com Roberto Carlos, LP das escolas de samba. Aquilo pulsava, entendeu? Aquilo era vida, aquilo ganhava uma representação, aquilo nos orgulhava. Agora, ele não consegue dialogar com aquele povo lá, porque ele não conhece. Porque ele ignora, no sentido de não saber que aquilo existe. No entanto, ele manda num projeto onde tem um protagonista e uma personagem negra. Mas ele não ultrapassa essa barreira do diálogo, porque ele ignora e ele tem ao seu redor pessoas que são incapazes de assessorá-lo neste sentido. Aí o filme
vai ser um fracasso sempre. E acho que isso reflete, inclusive, numa coisa que eu acho que até a Naruna pode falar um pouquinho, sobre as histórias que são contadas, né? Porque, assim... E a forma como é conduzida. Mas assim, que eu quero dizer, eu, por exemplo, no meu lugar de pensar, de estar sempre me questionando, eu não aguento mais ver séries produzidas sobre o tráfico de drogas. Sim. Que é onde se consome esse elenco. Por que a gente não pode falar da favela, das pessoas que trabalham, das pessoas que fazem suas coisas? Por que a gente não pode falar da periferia nesse sentido? Então, acho que aí que a gente volta a falar da estrutural, que você falou que acho que é coisa que é importante ter autores pretos, diretores pretos, para que a gente possa contar essas histórias, e não que a gente ficar sempre numa mesma tecla. Durante muitos anos falamos sobre a escravidão, agora, durante muitos anos, estamos falando sobre a violência, sobre o tráfico de drogas, como a gente conta nas novelas, né? Com um elenco preto, que seja escrito por autores pretos, que seja dirigido por diretores pretos. Eu acho que isso é que vai... que é onde a gente vai, que a gente faça, que tem uma dramaturgia feita pelos pretos, de uma dramaturgia de grito, ou de oi, olha, presta atenção no que vocês estão fazendo, mas também acredito que a gente precise trazer outras histórias para serem contadas por vocês. São muitas coisas aí, Cícero, que envolta. Muitas coisas. Nossa, meu Deus. Uma live não dá conta. Bom, queria... primeiro que a sociedade, acho que ela não fez ainda a transição da sociedade escravocrata para a sociedade democrática em plenos direitos. Isso não foi feito ainda. A gente ainda tem um pensamento muito, muito carregado de um pensamento colonizado, né? Ou das relações de opressor e oprimido, enfim, do mito da democracia racial. Tudo isso ainda está muito agregado e misturado nos discursos de hoje, 2020. São muitas demandas. Primeiro que, assim, pensar na sociedade que é racista estrutural nesse sentido, de não ter feito ainda essa transição de entender os direitos para todos, os plenos direitos para toda a população, eu sinto, e não é uma fala minha, muito pelo contrário, é uma fala do movimento negro, que só é possível pensar na democracia de fato quando a questão racial for o ponto central. Não tem como pensar em luta de classes, não tem como pensar em democracia, não tem como pensar em direitos civis se não colocar a pauta da questão racial como o primeiro ponto. O mais importante, porque essa sociedade foi construída em cima do sangue dessa população preta e indígena. Ela construiu o pensamento dessa sociedade que nós vemos hoje. Então, é impossível não colocar isso como uma primeira pauta. A pauta racista, antirracista, ela vai dar conta de todas as outras pautas, da pauta feminista, da mulher negra, da pauta indígena, a pauta social. Então, só que não tem como fazer isso sem doer. Aí, falando sobre as outras questões anteriores, quando você fala o medo que os diretores têm em colocar ou não colocar uma personagem negra ou um ator negro para fazer determinado personagem, por que existe tanto... Aí a pergunta que a gente faz, por que existe tanto medo de sofrer com isso, as consequências disso? Por que tem que ser suave e leve? Porque pra gente não dói pra caramba, e dói todos os dias em vários sentidos. E isso eu estou dizendo, inclusive, representando a geografia periférica mesmo, né? Que é isso, gente, é ser vizinha da mãe que perde o filho, perde o filho que foi jogado, né, de 35 metros de um prédio. Então, nesse sentido, não dá para ser suave, sabe? Acho que tem que correr risco. Se não correr risco, Cissa, não vai andar. Porque não tem como acertar todas. Assim como a gente também, enquanto atrizes, atores, produtores negros, a gente
pretos, a gente erra pra caramba, porque a gente são gerações diferentes que têm pautas que às vezes não dialogam. E às vezes a gente sofre com as consequências disso, tá? E a Thaís Araújo, quando foi primeira protagonista do Manuel Carlos, as consequências de uma cena que reproduziu a cena da Sinhá, batendo na cara da escrava, assim. É uma reprodução de algo que não tem volta, que não tem como a população negra assistir aquilo sem sofrer nas células a dor histórica, e, ao mesmo tempo, os brancos que reproduzem isso aplaudir, assim, não... Só que ela precisou fazer para poder compreender que talvez não seja mais o caso de não debater determinadas coisas. Então, só que parece que tudo bem quando é a gente que tem que sofrer, porque a gente é acostumado, mas os diretores não, mas os brancos não. Outra coisa também, que eu acho que isso é um discurso muito fácil, assim, muito fácil de ser ouvido, quando se tratam de personagens com trajetórias interessantes, com personagens protagonistas. Aí, quando faz uma novela onde a protagonista é uma indígena, põe a branca para fazer de olho azul. Ou quando a protagonista é uma favelada, aí não pode colocar a negra, porque a gente vai estar reforçando o racismo estrutural. Mas a gente ainda não perdeu o costume de colocar a empregada, a negra para ser empregada, ou para ser o bandido que não tem uma trajetória aprofundada na dramaturgia. Quando é a figuração carcerária, tudo bem ser negra, mas o protagonista, não. Então, nesse sentido, eu sinto que também acho que há de se questionar essa fala sobre esse cuidado de não ser racista, ou tipo de não cristalizar a imagem do negro vinculada à criminalização. Aí, respondendo a questão tipo, as nossas produções, elas sempre, quando colocam a população negra, é sempre vinculada à criminalização, à violência, ao tráfico de drogas. Sim, infelizmente, porque... Só que mesmo quando isso existe, ainda tem muitos dedos para quem que vai protagonizar, porque com o véu desse cuidado, né? Porque quando se tratam de personagens com trajetórias, com subjetividade, com trajetórias pessoais, com individualidade, com contradições, né? Ainda tem muito receio. Então, eu cito isso como exemplo porque eu acho que a série que eu faço agora, que é o Irmandade, ela traz justamente à tona novamente a questão da criminalidade relacionada às drogas, o tráfico de drogas no Brasil, a questão carcerária, tudo isso vem à tona. No entanto, ela tem a novidade de trazer uma protagonista mulher preta com uma trajetória com subjetividades que muito, sei lá, eu acho que talvez não foi vista ou foi vista de forma muito rara na dramaturgia brasileira, que tem questões que vão muito além da cor da sua pele, muito além. Porque também, quando a gente fala de complexidade, parece que a gente está sempre vinculada a ser uma mulher preta guerreira, aquela que é lutadora, que tem, então sempre tem parece que esse é o limite das nossas subjetividades, e não, os outros dilemas não são possíveis. Então, só que infelizmente vem aí a público um material como esse, que tem uma novidade, né, no sentido de pensar trajetórias de personagens, só que vem numa massa de que já está cansada de falar desse assunto que foi tratado até agora, muitas vezes, de forma rasa, e num senso comum, num lugar onde não foi aprofundado. Então, ela pode não ser muito bem-vinda, né? Ou quando ela chega, de novo, mais um material, mais uma coisa para falar sobre tráfico de drogas com elenco negro. Então, a questão, para mim, não é em quem produz uma série que tem como elenco negro, que tem como tema o tráfico de drogas com elenco negro. É a falta de elenco negro nas outras dramaturgias. Porque se houvessem mais dramaturgias diversas, que tivesse um elenco diverso, porque não se trata só da população negra, é isso, é um paulista, um carioca fazendo um nordestino, e inventando um sotaque que super... Né? Então, se tivesse mais representatividade, poderia ser bem-vindo.
porque é um assunto que precisa ser debatido ainda no Brasil, porque a questão carcerária no Brasil, infelizmente, a população carcerária no Brasil é, em sua maioria, negra, e isso responde a inúmeras frentes relacionadas ao racismo estrutural. Mas, quando é só isso, não dá conta. É a mesma coisa do número, um único ator negro representando toda uma população, então ele tem que ser tudo naquele personagem, não pode errar. É nesse sentido que eu sinto que, assim, precisa... vocês, e quando eu falo vocês, entendam, os produtores brancos, enfim, que estão aí, que já têm uma trajetória privilegiada e que têm acesso aos meios de produção, não ter dó de si, não ter medo de arriscar, não pessoalizar a questão. Tentar ainda é melhor do que não tentar. Arriscar ainda é muito, e errar ainda é melhor do que manter, porque quando a gente fala dessa frase que não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista, é nesse sentido, assim, a sociedade, e se esse não for o ponto central, se você não pensar sobre isso, você vai estar contribuindo com a sociedade racista, então não adianta, e para ir contra essa imposição estrutural e secular, vai ter que sofrer, vai ter que doer, só que não se trata de você, a culpa não é sua, assim como não é nossa, né? Mas a sua representação é importante. E aí, nesse sentido, é também pensar, cadê as produtoras de elenco pretas? Se não tem, será que eu não poderia trazer uma jovem, por exemplo, para aprender comigo, para andar comigo, eu não poderia formar uma jovem produtora ou produtor de elenco preto para trazer essas questões, para trazer o seu ponto de vista, assim como, né, como o Pilar falou sobre todas as outras frentes que são necessárias para dar as contradições, para trazer os debates sobre o tema, né? Não deixar a responsabilidade totalmente para si, mas dividir ela, então.